O Simprocultura nasce com o propósito de se construir coletivamente, a partir de muitas vozes, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística, nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias. A iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simprocultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história: o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá, meus caros e minhas caras, estamos aqui mais uma vez com um vídeo muito interessante produzido pelo Simpro SP Cultura, este espaço democrático e inclusivo que visa a extroversão da arte e também dar espaço aos trabalhadores da arte, aos operários e operárias da arte. Nesse mês de maio, como celebramos o mês do trabalhador, o Simpro SP Cultura desenvolveu uma série de conversas com profissionais das mais diversas manifestações artísticas. E é esse conteúdo que nós trazemos para vocês. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre algo muito importante, sobre algo muito interessante, que é a cultura urbana, as manifestações que vêm da periferia e essas manifestações que, de alguma forma, estão à margem do que é considerada a grande cultura, mas que, na verdade, trazem para a gente muitas informações e muitos conteúdos que estão diretamente ligados com esta contracultura na realidade. E para conversar com a gente a esse respeito, nós trazemos aqui hoje ela, que é jornalista, pesquisadora, bastante envolvida com o universo, sobretudo do funk, e que vai conversar com a gente sobre toda essa atuação e sobre os registros que ela fez e faz dessas manifestações culturais que estão na periferia, que estão por aí, só esperando para que a gente se embeba deste tipo de manifestação. Eu quero chamar aqui para conversar com a gente, então, a Fernanda Souza. Muito obrigado, Fernanda, pelo aceite e por estar aqui com a gente nessa conversa. Boa tarde, muito obrigada pelo convite de vocês, para a gente trocar aqui essas ideias, algumas informações, expandir nossos conhecimentos. Sem dúvida. E aí, Fernanda, logo de saída, eu já queria que você dissesse para a gente um pouco mais do trabalho que você desenvolve, como você chegou nessa área de atuação em que você está hoje. Conta para a gente como é que se dá a formação da Fernanda e o envolvimento da Fernanda com esse universo tão rico. Bora lá. Eu sou nova, tenho 26 anos, mas tenho muita bagagem e muita vivência em vários setores, em vários lugares. Eu comecei na sala de aula, a minha história, a minha grande trajetória começa na sala de aula, né? Comecei a dar aula com 18 anos, bem novinha, aqui na periferia, nos extremos da Zona Sul, no Grajaú. E na sala de aula, mesmo, não só na sala de aula, antes disso, né, pelo contato com a cultura que eu tive, com o cursinho, ia muito para o centro da cidade, sempre andei muito pela periferia, não só aqui em São Paulo, sempre uma pessoa de explorar os lugares. Eu sempre tive essa visão, esses horizontes que eu trazia para a sala de aula, né? Eu sou professora de língua portuguesa e eu sempre vinha trazendo essa noção para dentro, porque a gente sabe que a língua portuguesa você consegue trabalhar textos em sua infinitude, assim, muito grande. E em 2019, eu também, além de ser professora, eu sou uma pessoa que gosta de músicas, mas um dos gêneros que eu mais gosto é o funk. E por ser da periferia, ser uma jovem da periferia e permanecer nesses espaços, eu tive a necessidade de começar a escrever. Eu entrei no jornalismo para falar sobre a cultura funk, sobre moda, sobre comportamento. E daí
Em 2019, eu comecei a sondar o portal da Condzilla, que era um meio de comunicação, que a Condzilla ela tem um veículo que é só de clipes, mas eles também têm esse segundo canal, que é um portal, onde eles fazem vídeo, onde eles fazem matéria, que é dedicado à cultura da periferia no geral. Eu sondei e eu vi que ali eu poderia falar sobre artistas, eu poderia falar sobre moda, eu poderia falar sobre comportamento. Cheguei lá, me apresentei, o redator da época, que era o Renato Martins, super me abraçou, super deu certo, rolou, e eu comecei a escrever para eles. E nisso, a minha pesquisa começou a se expandir, porque eu comecei a registrar, eu comecei a tirar foto, eu comecei a conversar com outras pessoas, e até hoje, inclusive, eu faço essa documentação. Então, eu documento a roupa que está sendo usada, escrevo sobre aquilo, comportamento, falo sobre mulheres negras no meio do funk, falo sobre, inclusive hoje, né, um dia nacional contra LGBTfobia, então também falava sobre esse movimento dentro do funk. E desde então eu tenho trabalhado com a cultura funk, mostrando artistas, mostrando o que é produzido, meninos que produzem, que é o beat, o sample, né, de funk, que toca em bailes, como eles fazem essas músicas, como eles produzem, que tipo de música ele remixa, como ele chegou até lá. Então eu tenho relatado e tenho conhecido muitas pessoas desde então, que trabalham na moda, que trabalham com a música, que trabalham com a pintura. E o legal disso é que são vozes que muitas das vezes as pessoas não sabem que existem, mas elas existem. E cada vez mais tem tido espaço, inclusive eu tenho tido muito mais espaço, né? Tenho lutado bastante para que isso venha acontecendo, porque também, de certa forma, é uma arte, eu documento, eu registro, né? É uma forma... Eu dei uma entrevista para a Metrópolis, inclusive, sobre documentação, sobre, né, a gente documentar o presente. Então, eu tenho percebido cada vez mais que é muito importante o que eu tenho produzido como conteúdo, esse olhar, com essa sensibilidade, e sempre com um olhar muito educador, sabe? De dialogar, de tentar entender até as problemáticas que existem no meio da cultura, mas de sentar e falar, vamos tentar entender por que esse problema existe, né? Sempre assim, retratando. Eu faço todas essas coisas, são muitas coisas. Que bacana. É muito interessante você trazer para a gente esse seu lado de educadora também, né? Trabalhando em sala e trazendo conhecimento para as gerações que estão vindo, né? Que estão tomando conhecimento com esse universo, principalmente do funk, porque o funk, na verdade, ele já existe há muito tempo, mas agora parece que se vive uma espécie de ápice, né? Desse movimento todo, porque justamente começam a entrar questões que você aponta, relacionados à própria moda, né? Relacionado à própria forma da pessoa se vestir, ao próprio vocabulário, a forma de falar, a forma de se comportar. E aí, eu como venho da área das artes, não tem como eu não fazer essa oposição que há entre aquilo que é considerado a alta cultura e essa cultura que vem surgindo, que muitas vezes é vista com preconceito, né? Que é visto como uma coisa outsider, sem valor estético, e assim por diante, né? Quando a gente sabe que, na verdade, é só uma questão de para qual receptor você está produzindo o trabalho, né? Não tem a ver com melhor ou é pior, tem a ver com o grupo de pessoas que vai receber aquele trabalho, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que é isso para você, principalmente quando você tem que trazer isso para a parte didática, ou seja, você documenta e depois você precisa transmitir aquilo de maneira que as pessoas conheçam como uma manifestação legítima de cultura, né? Eu queria ressaltar, me fizeram uma pergunta um dia desses, que foi que em dado momento, a Tropicália e alguns outros artistas da MPB, eles também foram julgados, eles não foram aceitados, não foram considerados. Se o funk divide esse mesmo espaço, se um dia o funk vai chegar a ser. Eu falo que eu acho muito difícil, do ponto de vista que o funk... ele é produzido, a cultura funk hoje ele não é só música, a gente tem todo um movimento, né? Ele virou um movimento, virou uma identidade. E essa identidade, ela está associada à periferia e à cultura preta. Então, é uma cultura historicamente perseguida, criminalizada, né? A gente tem uma dívida histórica. Então, isso já aconteceu com o samba, isso já aconteceu com o rap, já aconteceu com a capoeira, né? Então, não é uma coisa nova, só que acaba se expandindo e a gente vê hoje isso de forma muito popularizada por causa das redes sociais. A gente imagina quantas pessoas, quantos sambistas não foram mortos, não foram perseguidos, a gente não sabe disso, porque nós não estávamos lá, não tinha essa presença do registro.
E agora, parando para falar nessa coisa didática, é muito isso. Às vezes eu estou num lugar e aí eu vejo uma manifestação, eu vejo uma roupa, ou eu vejo um comportamento e eu registro aquilo. Então, na minha cabeça já vem o registro, depois eu escrevo um texto sobre isso. Um exemplo perfeito, aconteceu um encontro na São Bento, em que vários meninos dos extremos da cidade, eles se encontraram lá no centro para batalhar funk, dançando, né? Eles foram dançar, eles se encontraram, foi um movimento totalmente underground, totalmente promovido por eles, sabe, na internet, vamos se encontrar no centro hoje, vamos batalhar, passinho e tudo mais. Quando eu vi isso, eu fui registrar, e aí eu registrei, na hora de produzir um texto sobre, eu já pensei, vou produzir um texto que eu consigo linkar com os tempos do hip hop na São Bento, quando ele chegou aqui em São Paulo. Então, a gente consegue manifestar essa manifestação das periferias, né, invadindo o centro, saindo dos extremos da cidade para dominar um espaço que dizem que não são nossos, né? Depois eu linkei também com o hip hop nos anos 70, quando chegou nos Estados Unidos, em que os jamaicanos e outros grupos do Bronx, eles dominavam os centros para tocar também. Fiz ligação com a Jamaica, enfim. Fui fazendo ligação com o Sound System, que é as mesmas coisas que acontecem. Então, eu faço esse link histórico, eu faço esse link social e, ao mesmo tempo que é investigativo, eu venho trazendo dados, né? A mesma coisa quando eu registro um baile funk, eu vou registrar os paredões. Então, eu vou buscar na cultura onde está toda essa ligação do paredão. Aí eu fui lá e busquei o reggae, busquei o Maranhão. Então, assim, é todo um trabalho da gente trazer a cultura funk, aproximar para as pessoas e mostrar que aquilo também é cultura. É muito um trabalho que eu tento fazer de mostrar, olha, aqui tem cultura também. Né? Pare de marginalizar a gente, entenda que aqui tem algum motivo, né? Vamos supor, a gente vai debater o funk acontecer na rua, a gente entende que ali tem uma problemática, que nós estamos na rua, pessoas estão dormindo, mas ao mesmo tempo, vamos tentar entender por que isso acontece, por que jovens de todos os lugares se encontram naquele lugar. Será que não é um movimento de contracultura? Será que não é realmente falta de políticas, né? E será que, de fato, terão algum momento políticas para esses jovens se divertir, trocar ideia com eles sobre isso? Então, eu faço essa documentação, eu trago conteúdo histórico para justamente mostrar e provar que tem pessoas e que o movimento ele existe, de fato. É muito importante esse meu papel. Com certeza, até porque você falando, me vem a impressão de que o que você está documentando, na realidade, é um processo antropofágico, assim como foi o próprio processo modernista de assimilação das culturas, digamos, eurocentristas e ressignificadas no contexto do país, do Brasil, né? Isso aconteceu, como você bem disse, também falou do samba, que o samba chegou a ser proibido durante algum tempo, foi proibido mesmo, né? Lá nos primórdios, e depois acabou se consolidando a própria Tropicália, que também é um produto de antropofagia cultural, né? Quer dizer, ninguém admitia que se usasse guitarra elétrica dentro do ritmo brasileiro, e aí eles vêm e trazem isso, e você buscando todas essas referências, parece-me que você está, na verdade, construindo aí um inventário de um processo histórico que ainda está em curso. Você sente isso? Quer dizer, a história ela é móvel, né? A história é viva. Então, parece-me, como eu falei no começo, né? Parece que a gente está vivendo o ápice do funk como indústria e como geradora de trabalho, como geradora de artistas, enfim, né? Uma incubadora de uma série de questões que permeiam, de alguma forma, as próprias políticas culturais no nosso país, que nesse momento está mais preocupada em desmontar a cultura do que incentivar a cultura, né? Você sente que é um processo histórico que você está documentando, que ainda vai passar por outras modificações, e nessa linha eu gostaria que você fizesse uma análise cronológica disso, porque pesquisando o passado do funk, eu me lembro que até mais ou menos uns 20 anos atrás é quando começa, de fato, o funk a chegar na TV, a chegar nos programas, o funk carioca e tal, né? Hoje nós temos esse grande auge aí com vários artistas, com novas vozes, com uma nova roupagem. Como é que você vê daqui por diante, assim, e como chegou a esse ponto, né? Você acha que tem só a ver com a indústria em si, fonográfica, ou o fim da indústria fonográfica e a democratização por meio da internet, ou você vê outras questões nesse processo? Então, na verdade, a gente tem uma grande questão, que a indústria fonográfica, ela acha atraente o funk enquanto produto para o mercado,
Tanto que ela vai escolher desses artistas aquele que menos incomoda ela, sabe? O mais claro, aquele que... Bom, vamos pegar aquela pessoa da periferia, mas aquele que é apresentável para o mercado, né? É o que acontece, por exemplo, com Ludmilla, não, minto, com Anitta, o que acontece com o Kevinho, que tira o MC do seu nome, é um MC mais claro. Então, assim, a gente vai escolher um produto daquele, a gente vai lucrar em cima dele, a gente vai movimentar uma indústria, mas aqueles indivíduos, eles ainda vão continuar sendo massacrados, criminalizados. É o caso de que acontece com MCs que apanham na rua da polícia, sofrem abusos policiais. A gente viu recentemente Salvador da Rima, que é um caso que aconteceu de entrar na casa dele. A gente tem as mortes no Paraisópolis, no baile do 17, de 9 vidas, dos quais não foram prestados esclarecimentos, e nem foi pensado sobre isso. Então, o que acontece? A gente tem um mercado ganhando dinheiro, a gente tem uma indústria ali fomentando isso, mas ela esquece que está embaixo. Então, até que ponto a gente está ganhando mesmo, né? E é isso que ele vai fazer. Porque quando a gente ignora o funk mesmo, vamos pensar na vertente do funk putaria, que é uma coisa que as pessoas têm medo de falar. A sociedade tem medo de falar de sexo. A gente esquece que na periferia a gente não tem educação sexual, a gente não fala sobre a importância de conhecer o nosso corpo. Então, é um problema muito maior, é uma demanda social. E aí jogam em cima desses corpos. Então, é meio que não quer resolver o problema, quer só pegar aquela pessoa que reproduz aquele problema, aquele indivíduo que é o final daquilo, sem entender onde tudo começa, né? Então, é muito sobre isso. Então, se a gente tem um funk putaria, essa coisa do sexo de forma escrachada, ali é um resultado de algo. Será que não tem algo ali? Né? Será que não tem algo que está acontecendo na nossa sociedade? Que a nossa sociedade ela tem medo de falar sexo, tem medo de falar sobre o corpo. Então, quando essa vertente do funk existe, ela nada mais é do que, se a gente for parar para pensar, algo que aqueles indivíduos eles já estão apontando, eles estão falando sobre, e muitas das vezes eles nem conhecem direito sobre o que eles estão falando, então deveria perceber isso, né? E bem como outras demandas, né, que a gente tem dentro de outras vertentes do funk. A gente tem um funk que vai falar sobre o proibidão, vai falar sobre a vida, sobre a criminalidade nas periferias. É uma realidade. Então parece que a sociedade tem medo, que ele joga na cara sem papas na língua. Olha o que está acontecendo. Não tem um eufemismo ali, não tem nada de eufemismo. Né, tudo ali, acho que se a gente fosse pegar duas figuras de linguagem, a gente tem a comparação e a metáfora. A metáfora você precisa pensar mais para poder entender, e a comparação não. Eu acho que o funk ela é a comparação em si, ela tá ali, você vê o óbvio, né? Ela não fica rodeando e falando, você consegue perceber isso. Então, acho que essa questão mercadológica, ela é uma coisa que me preocupa muito. Então, a que ponto a gente está ascendendo mesmo? Porque tem indivíduos ainda sendo criminalizados, sendo deixados de lado, tem coisas que não estão sendo discutidas. E eu acho que é isso que o mercado faz. Ele vai eleger aqueles que são mais suaves, aqueles que são mais vendáveis, vão se apropriar daquilo, e é isso que vai acontecendo. Né? E o debate em si que precisa ser feito não vai acontecendo. Porque a gente precisa entender que o público do funk, ele é periférico. E o que a gente está fazendo com esses... E ainda, se você fizer um estudo, você vai ver que são jovens entre 15 e jovens adultos, né? 29 anos. O público que está em formação, o que tem sido feito para dialogar, para conversar, e até mesmo ouvir, sabe, Doni, do tipo assim, essas pessoas, elas têm talento, dança, produção musical, expressão. Por que não tem interesse sobre isso? Porque só se marginaliza, né? Tem tanta coisa boa que pode ser feita, eu acho que é muito isso. Pensar sobre o que vai acontecer é muito difícil. Eu acho que como eu considero o funk um dos movimentos de contracultura fortes existente no mundo, que é aquela coisa, né, do querer domar o indivíduo e você não consegue. Eu acho que não consegue politicamente falando, né? São jovens que... Quando a gente fala também que essas pessoas elas não entendem de política, é uma mentira. Porque elas sabem de forma orgânica que coisas erradas estão acontecendo. É só você pegar algumas músicas de alguns MCs que eles denunciam, que o presidente está fazendo isso, ou a nossa situação, se a gente não tivesse se a gente canta, a gente está errado. Então você gostaria que a gente estivesse roubando para a gente também estar errado. Então quando esses indivíduos eles fazem isso, eles compreendem que ali, naquela vivência deles, tem alguma coisa errada. Eles não sabem com nomes, com termos, mas é organicamente. Então, né, eu acho que é muito isso. O movimento funk, ele tem um caminho aí incerto. A gente não sabe o que pode acontecer. Né? É um caminho incerto.
Claro, e você falou uma coisa interessante aqui, que assim, né, a sociedade ela se recusa a entender essa questão do sexo e se recusa a olhar para o corpo, né? Quer dizer, mas objetifica que é uma beleza, por outro lado, né? Então, esse olhar mercadológico realmente é algo que me chama muito a atenção, justamente porque, de alguma forma, isso não aconteceu, por exemplo, com o rap, né? Quer dizer, o rap, quando a grande indústria tentou se apropriar do rap, na época do Sobrevivendo no Inferno, né, dos Racionais MC e tudo, parece que de alguma forma essa massificação acabou fugindo do controle. E no funk, parece que existem dois mundos do funk, né, que é o mundo do funk que aparece na TV no domingo à tarde, que ele é todo produzido, todo trabalhado numa assessoria super organizada e linha de produção mesmo. E aquele funk que você falou agora que me deixou muito curioso, que eu não sabia que existiam batalhas também no funk, né? Quer dizer, essa coisa de se encontrar para poder fazer a batalha, mas aí são os passinhos, né? Quer dizer, não são as rimas e tal. Né? É que na verdade é um universo muito grande, as pessoas acham que é uma coisa só, existem subgêneros, subestilos, só na cidade de São Paulo a gente tem uma variedade de público, as pessoas não se vestem igual aqui, como se veste na Zona Leste, não falam igual. Então, assim, são muitas coisas, muitas particularidades, né? E a gente, tirando o meio do eixo Rio-São Paulo também, a gente tem funk no Nordeste, a gente tem funk em Minas Gerais, a gente tem outras subculturas em que não se fala e não se discute, mas que tem pessoas de forma no underground, né, para fora do mainstream, discutindo e tentando mostrar isso e falar, né? Existem muitas outras coisas dentro do funk, muito mais do que se mostra, do que criminalidade, essas coisas expostas. Pois é, então, e aí é que eu ia te perguntar exatamente isso, para o pessoal que não está familiarizado com essas categorias, como você falou, né, tem o funk putaria, o proibidão, que vai falar sobre crime e tal, nas suas pesquisas, como é que você identifica esses segmentos, assim, quais são os segmentos que a gente, para entender um pouco sobre funk, deveria saber que existe e como se manifestam? Pela letra, né? Acho que, como eu sou professora também de língua portuguesa, eu acabo entendendo muito do discurso, semiótica, e isso acaba ajudando, mas não é nada muito difícil. Então, vamos supor, você tem uma letra que vai falar sobre drogas, sobre tráfico, sobre armas, sobre trocar com a polícia, a gente vai chamar isso de proibidão, né? Então, quando tem essas características, a gente identifica. Agora vai ter o funk, que vai falar sobre dançar, sobre corpo, sobre sexo, é o funk putaria. Por que putaria? Porque falam palavras que é considerado palavrão, palavra de baixo, né? Enfim. Aí agora tem um funk que aquele menino ele canta sobre algo que ele conquistou, ele trabalhou, ele batalhou, ele ganhou uma moto, a gente chama de funk de superação, né? Tem o funk de superação, nova vertente. Aí tem o funk consciente, que é o funk que presta o papel de orientar e falar sobre problemáticas, por exemplo, Neguinho do Cacheta, MC Hariel, que é um forte MC que está em alta, ele vem falando sobre política nas músicas dele, ele vem falando sobre estudar, ele vem falando sobre os corres das pessoas no funk, esse é o funk consciente, né, que é o que está muito lado a lado ali é o rap, né? Aí tem o funk ostentação, que hoje não está tão em alta como já esteve antes, quando tinha o MC Rodolfinho, e aí tem enfim, vão vindo outras vertentes, tem o brega funk, que você sabe que é brega funk por causa do ritmo, e a gente consegue também distinguir, tem o funk putaria de São Paulo, o funk putaria do Rio, e tem o funk putaria de Minas, e a gente vai distinguir pela batida, né, que são uma das formas de se diferenciar. E, enfim, tudo isso, muitas coisas, muita particularidade. Que interessante, né? Porque isso só reforça, na verdade, a riqueza do movimento que não chega a um público maior. Quer dizer, você como uma pesquisadora, eu acredito que deva viver também essa carência de mais pesquisadores que vão a fundo como você vai. Ou estou enganado? Existem pessoas que estão dedicadas a trazer justamente essa riqueza do universo, ou você sente que ainda precisa... Eu não estou nem falando de quem de fato produz o funk, né? De quem de fato vive o universo como um artista
ativista, mas mais como alguém que de fato se preocupa, como você se preocupa em fazer esse mapeamento e trazer para uma esfera em que as pessoas tenham uma consciência maior do que significa essa manifestação em termos de cultura. O que você acha? Existem outras pessoas no meio, sim, muitos pesquisadores, Renata Prado, Afrofunk Rio, Bruno Ramos, tem uma galera que tem se movimentado muito em vários setores. Eu, por exemplo, documento, tiro fotos, escrevo sobre, mas tem gente que trabalha na dança, tem gente que trabalha mais na pesquisa, tem gente que trabalha na articulação política, então eu posso dizer para você que tem uma galera se movimentando muito forte, é um levante muito importante. Isso tem acontecido. Na verdade, o fato de eu estar aqui já é um resultado disso, né? Sem dúvida, claro. De viabilizar esse assunto, de eu chegar nessa plataforma, já é um avanço significativo. É um grande avanço. Você está sendo chamada para falar sobre funk, e isso é muito importante. E o funk já chegou à academia? Já, faz um tempo. E ele chegou à academia, mas ele chega também, ele é, de certa forma, criminalizado. Recentemente teve um TCC da Tamires, do Rio de Janeiro. Ela fez um TCC que falava sobre o empoderamento das mulheres no funk. Como, né, sobre as letras, sobre o que elas falavam. Ela foi violentada na internet, xingaram, ameaçaram de morte. Então, é um processo social de tentar entender. Sem dúvida. Bom, esperamos que, na verdade, isso se expanda, né? Conversando com dois outros convidados aqui que a gente chamou para as nossas conversas, um deles, o Sérgio Vaz, né, da Cooperifa, que é uma pessoa também importantíssima no sentido de explorar essa cultura que está para além dos centros urbanos e tal, e ele falou para a gente sobre a importância, por exemplo, da poesia, no caso dele, né, na reabilitação das pessoas que vivem na periferia, que têm todas as mazelas do dia a dia, que estão expostos ao crime, que estão expostos ao tráfico, e como o projeto da Cooperifa, de alguma forma, deu espaço para que essas pessoas pudessem exercitar a sua arte, ao invés de exercitar algo que vai ser insalubre para ela mesma, né? E ele até, é engraçado que ele falou, né? Sempre com muita raiva, sempre com muito sangue nos olhos, mas voltando para a produção da arte, não para as coisas que podem prejudicar lá na frente. E conversamos também com o Marcelo, que é ator, que falou uma coisa muito bonita do papel transformador da arte, né? Quer dizer, a arte, ela transforma. Você que transita, então, no universo do funk, você enxerga esse papel transformador para essas pessoas que participam dos movimentos, que compõem, que cantam, você enxerga também o papel social que o funk tem para essas pessoas que estão longe dos centros, que estão à margem da sociedade, que as políticas públicas não dão conta, não é? Tem esse papel também para você? Tem, totalmente, porque você vai... É meio que uma mão que leva a outra. A partir do momento que você tem, por exemplo, o MC Hariel, e ele tem puxado essa frente de fazer um funk mais politizado, sabe? Parece que não, mas esses dias o João Dória, nosso governador, ele fez uma declaração horrível, e aí ele foi lá no Instagram desse João Dória e, enfim, fez críticas, e outras pessoas começaram a ver. Então, outras pessoas começam a perceber por que ele está criticando, né? Começa a querer entender. Eles fizeram uma música também, que é o Hit do Ano, que fala muito sobre essas questões políticas. Então, pensa, isso vai sendo disseminado, outras pessoas vão vindo e vai gerando interesse, né? E é muito o papel que eu faço também. Muitas das vezes, quando eu faço esse trabalho, algumas pessoas, muitos meninos me seguem, meninas, né? Eles vêm no meu Instagram, no meu inbox, e perguntam como eu faço isso, e falam que gostam de escrever e queriam fazer isso, começam a fazer e me mandam, olha o que eu escrevi, olha a foto que eu tirei. Então você percebe que isso é um trabalho de formiguinha, é claro. Eu acho que não é uma questão de salvar as pessoas, eu não quero salvar ninguém, eu faço um trampo de registrar, de trabalhar com isso mesmo, de mostrar que tem cultura, mas acaba cumprindo um papel. Não é a minha missão, mas eu percebo que cumpre. Olha, vê esse meu texto, olha, eu tirei uma foto. Então você percebe que outras pessoas vão surgindo, outras pessoas, outras Fernandas possam surgir, e tantos outros, né, outras referências que vão sendo construídas, né, para que a gente possa ter perspectiva.
Porque quando esses dias também, eu gosto de dar exemplos, né? Um menino me mandou mensagem e falou assim, pô, eu nunca achei que eu poderia ser jornalista e escrever sobre as minhas vivências, mas como eu te acompanho, eu percebi que eu posso. Então, é muito isso, né? Trabalhar e fazer coisas com aquilo que você tem, que é a sua capacidade. Porque a sala de aula em si, na verdade, eu vejo que ela não faz isso hoje, a escola. Ela não te ensina que você pode trabalhar com muitas coisas da sua vivência, que você pode ser bom para além de ser um advogado, de ser um médico, e que habilidades que você pode trabalhar, que não precisa ser um médico ou advogado não seja bom, é que a gente sabe que isso são competências de prestígio da nossa sociedade, a gente esquece outras coisas, né? Então, que essas pessoas, elas podem ter outra oportunidade, elas podem desenvolver criatividade, outros trabalhos, e eu fazia muito tempo isso na sala de aula, eu fiz isso por muito tempo, né? Esse ano eu saí da sala de aula para me dedicar a esses outros trabalhos que têm vindo. Mas é muito isso, você acaba ajudando. E com a minha experiência de sala de aula, eu percebo que isso dá certo, né? Vamos supor, eu ia trabalhar com algum aluno, jornalismo, então fotoreportagem, então quero que você tire, vai lá no seu bairro, pega uma praça que está jogada, tira foto, vamos escrever sobre isso. Ah, você gosta de time de futebol? Vamos falar sobre a história do time de futebol de várzea do seu bairro? Então, são coisas que a gente consegue transformar e a gente consegue puxar. E eu acho que isso acaba sendo um exemplo, assim, Doni, é muito orgânico, sabe? É muito sem... Não quero ser um exemplo. Que é o que eu falo, eu não represento, eu sou. Então, como eu sou, as outras pessoas acabam vendo e se inspirando, sabe? Eu nem gosto desse título, eu não represento algo, eu faço parte de algo, né? De muitas outras pessoas que existem. Que ótimo! Como eu sempre falo nessas conversas que nós estamos fazendo com os convidados, eu poderia ficar muito tempo conversando a respeito, porque eu acho super interessante essas vertentes de pesquisa, né? Fazer várias transposições didáticas, né? Várias coisas, assim, a gente podia trocar, dá para fazer muita coisa. Não, eu vejo o potencial é imenso, né? Para poder debater e, inclusive, para poder entender esse papel transformador das culturas e como elas vão, de alguma forma, se moldando a nossa própria sociedade de maneira que vão sendo absorvidas, né? E o funk, eu acho que como a impressão que eu tenho é que ele está justamente nesse processo de mudança, né? Quer dizer, no momento em que, de alguma forma, a sociedade, num plano geral, começa a olhar para o funk como algo que é real, como algo que é expressivo e como não é algo só vazio, né? Como há um tempo atrás a gente ouvia mais e hoje a gente ainda ouve bastante, né? Como eu falei no comecinho, né? Há esse preconceito ainda, né? Fernanda, eu sei que você tem uma apresentação, né, para mostrar para a gente, mas antes disso eu vou pedir para você fazer o seu jabá, entendeu? Onde é que a gente encontra toda essa pesquisa maravilhosa que você faz? Como é que os interessados entram em contato com você? Venda o peixe agora. Bom, gente, eu faço mil coisas. Acho que isso é coisa da minha geração. Acho que a tendência é as próximas gerações fazerem muito mais. Então, vamos lá. Quem quiser me conhecer e ver tanta coisa que eu faço, você me acha no Instagram, que é @corre, com 2 R's, rua, _, tá? Você me encontra lá. E no meu perfil você vai ver fotos dos registros que eu faço. Você vai ver outros trabalhos que eu desenvolvo, matérias que eu publico, eu escrevo para o Portal da Condzilla, eu escrevo para a Periferia em Movimento, que é um jornal, é uma mídia dos extremos da cidade, principalmente da Zona Sul. Você vai me encontrar também na Elástica, que é uma revista incrível. Enfim, várias coisas que eu vou produzindo, eu vou fazendo. E aí ali você vai acompanhar. Eu faço parte também de um podcast que se chama Quebrada Cult, que a gente reúne vários jovens de periferias, não só da cidade de São Paulo, em que a gente faz um podcast para falar sobre assuntos, política, cultura, música, só que na perspectiva de pessoas de quebrada e jovens. Então, com uma linguagem muito simples. Você vai lá no nosso podcast, você quer entender sobre algum assunto, a gente fez um sobre se dá para ser vegano na periferia, então não é nada jogando na sua cara ou te julgando. Não é para você entender como que a pessoa que faz, uma linguagem super simples. Aí tem outro episódio que a gente fala sobre o que é políticas públicas e o que é políticas públicas por meio da cultura na periferia. Aí tem episódio que a gente já fala sobre anime. Então é tudo muito diverso. Vale a pena seguir, quem quiser, Quebrada Cult. Mas vai lá no meu Instagram que você vai ver o meu trabalho de jornalismo. Lá eu também tenho um vídeo, às vezes eu faço alguns vídeos ensinando conteúdo de língua portuguesa por meio de funk. Faz tempo que eu não faço isso porque me dá uma demanda.
mas às vezes eu boto as caras lá e faço alguma coisa assim, né, para poder fomentar. Quem quiser, segue lá que tem muita coisa, muita coisa. Eu sempre estou ali dialogando entre educação, cultura, funk, tudo junto e misturado. Eu dei uma visitada no Instagram da Fernanda antes da gravação dessa conversa e posso atestar que é muito bacana mesmo. Tem bastante conteúdo, é bem vivo, tem muitas fotos, tem muita coisa bacana lá. Muito dinâmico, só dá uma... Exatamente, é um Instagram produto das pessoas da sua geração, que faz muita coisa ao mesmo tempo e faz muita coisa bacana, né? Quer dizer, acima de tudo com qualidade, né? Não adianta só ficar fazendo várias coisas sem trazer justamente esse conteúdo forte. É que eu acabo ligando, né, Doni? Vamos supor, eu faço uma matéria para conduzir, então as fotos são minhas, o texto é meu, a pesquisa é minha, então a gente faz todo aquele... conteúdo bom, né? Eu sempre falo com base, com pesquisa, e aí acaba que outras coisas vão surgindo, né? E é muito... Essa coisa da representatividade é legal, porque esses dias eu fui convidada para ser uma repórter de uma televisão, de um canal televisivo, e eles chegaram em mim justamente por eu ser dessa cultura funk, e eles queriam um jovem, eles queriam alguém que fosse desse meio, para poder mostrar que há pessoas, né, tentar tirar essa criminalização, enfim. Então, uma coisa leva a outra. E uma coisa legal, Doni, é que a gente aqui no nosso país, estava conversando com o meu companheiro, como a gente acha que a gente só pode ser uma coisa, a gente não pode ser multi. A gente pode ser, sim, a gente pode explorar várias coisas da nossa capacidade, a gente não precisa só fazer uma coisa. Quem disse que só? Né? Eu fui professora, eu atuei 8 anos em sala de aula, e hoje eu me descobri em outras coisas, e tudo bem. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a tendência é ser cada vez mais multidisciplinar. Isso enriquece a produção de conteúdo, isso enriquece o estudo, isso enriquece a sociedade como um todo, né? Muito bem, então vamos ao que você preparou para nos apresentar, e aí em seguida eu volto para fazer o fechamento. Fechou, eu vou exibir aqui para vocês a minha tela, e aí eu vou passando rapidamente, eu vou comentando para não se estender, e aí quem quiser saber mais sobre isso, anota os nomes que eu vou citando, entre em contato, procura lá no Instagram, que vale muito a pena, tá bom? Joia. Vou só exibir aqui. A arte de viver da arte, com funk, então aqui tem cultura funk, produção de funk, os corpos negros e periféricos, enfim. Então, aqui, lembra, Doni, que eu te falei sobre as batalhas do centro? Aqui eu trouxe algumas imagens desse registro dos meninos batalhando, né? Muito incrível. Aqui era um vídeo de dança deles do centro, acho que não dá para mostrar, que é um pouco deles dançando no centro. Né? Muito... essa manifestação desses corpos encontrarem ali. Vou passar um pouquinho. Ele vai mudando, vai vindo outros meninos, enfim, isso aqui foi só um pouquinho para a gente poder entender. Aí aqui eu trago outra foto deles batalhando, de azul é um grupo, os de vermelho são outros. Aqui é os tempos da São Bento, né, o Triunfo, acho que todo mundo conhece, que é um clássico do hip hop, né? Aqui eu já trouxe o brega funk, né? Eu trouxe a relação do paredão, da dança. Se você ver, já são outros movimentos. Aqui eu trouxe meninas dançando outro tipo de dança, que é uma vertente do funk aqui de São Paulo, que é o magrão, que é para poder falar que meninas do funk não só rebolam, meninas dançam de outro tipo, existem várias. Tudo bem se ela só rebola, tudo bem se ela dança assim, se ela dança todos, não tem problema, é consciência corporal. Aqui eu trouxe os meninos do NGKS, que são aqui de São Paulo, muito conhecidos também, dançam muito. Aqui já é dança em Minas Gerais, que é o malado, que já é outra movimentação, já é outro tipo de roupa também. Aqui eu trouxe o passinho foda, que como eu conheci no Rio de Janeiro, é o nome dele. Enfim, para vocês verem a diferença, aqui eu trouxe 3 paredões. Um no Maranhão, reggae, um nos anos 70, nos Estados Unidos, e outro num baile funk. Então, para a gente poder entender como tudo está interligado. E aqui eu trouxe algumas referências de produção dentro do funk. Um jornalista que trabalha, que documenta, que faz um trabalho muito próximo ao meu. Aqui um MC,
cantando, que está começando. E aqui é uma produtora que se chama Nebulosa, em que ela propõe um novo tipo de produção de funk. Ela é uma produtora independente, em que os artistas misturam MPB, samba, funk, tem uma nova ideia, uma nova que foge do mercado, uma nova lógica do mercado, para você ver como tem pessoas também, mentes, criando coisas extraordinárias a partir disso, né? Aqui eu trouxe uma referência, que é a Renata Prado. Ela é uma dançarina, professora, ela luta pelo funk, ela tem a academia do funk, ela ensina, e ela tem umas aulas muito importantes sobre consciência corporal, ensina sobre a história do funk. Então, assim, muito importante a gente pensar nisso, por isso eu trouxe ela, né, uma mulher, ela é muito referência pra gente. Aqui eu trouxe também o Afro Funk Rio, que também é uma academia de funk do Rio de Janeiro muito conhecida. Elas dão aulas e, assim, não é só sobre dança. Então, ela linka vários universos. Uma vez eu fiz um curso com eles sobre consciência corporal, né? Como a gente aprende com o funk a dominar o nosso corpo. E fala também sobre você dançar, e não importa o corpo que você tem, se você não tem um corpo padrão. É muito legal, muito importante esses trabalhos que o Afro Funk Rio faz, assim, é muito importante. Aqui eu trouxe pessoas dentro do funk que trabalham com moda, no caso, vestindo o MC, que pensa que roupa ele vai usar, que tênis ele vai usar, que tem todo um trabalho por trás, que é o trabalho de um stylist. Então, isso é uma coisa que vem existindo para a gente poder perceber como as coisas estão acontecendo. Basta a gente sair um pouco da nossa bolha e ver outro universo, buscar outro universo. E aqui foi uma matéria que eu fiz, que é o Nitropoint na Visão das Minas, que é uma matéria muito importante para mim, que foi quando eu fui num baile, que a Nitropoint é um baile legalizado, é um baile à tarde, e eu fui conversar com essas meninas como é estar nesse lugar, como é ser mulher nessa cena. Trouxe essa também, que é sobre moda, sobre cabelo, sobre social, que é cabelo afro, cachos e tranças, né? Como que é isso, no meio do funk também, que tem um recorte, né? Tem um recorte muito importante. Trouxe um álbum que para mim é fundamental, é um álbum do funk do MC Ig, que foi pensado, para você ver, não é só um MC, aqui tem uma roupa, alguém vestiu ele, alguém pensou na fotografia, fez direção de arte, então coisas novas dentro do funk, né? Essa questão de se profissionalizar, de tornar um trabalho sério, para as pessoas perceberem que tem um trabalho sério fazendo. Então nessa capa aqui, não é só MC, aqui tem um diretor criativo, aqui tem um stylist, aqui tem um monte de gente por trás disso, né? Fazendo arte. Aqui foi uma das fotos que eu fiz também, corpos, registrando, tudo aqui tem uma expressão, isso é um trabalho. Aqui eu documentei, que foi no Centro Cultural do Grajaú. Essa foto é muito importante para mim, porque traz afetividade. Eu vejo a afetividade nessa foto. Tema muito importante da gente discutir nas periferias. E, ao mesmo tempo, tem estética, né? Tem o cabelo, tem o corte, muita coisa para falar. Centro da cidade também. E aí aqui eu trouxe onde estão esses corpos, né? Alguns casos do Renan da Penha, que foi preso, ele ganhou o Grammy Latino mesmo sendo preso, ele não era envolvido com tráfico, ele organizou um baile LGBTQI na Gaiola, primeiro baile LGBTQI no meio, né, na favela, no Rio de Janeiro. Olha que importância, promovendo debates sem o Estado interferir nele mesmo. Então, assim, muitas coisas importantes. MC Maneirinho, que foi preso também, que recebeu uma intimação, desculpa, o cabelinho. Os 9 jovens do Paraisópolis. Não que isso tenha a ver, claro, né, que são vidas, não justifica se é um criminoso ou não, mas aqui nenhum tinha envolvimento com tráfico, nenhum tinha envolvimento com crime. Alguns estavam fazendo curso, estudando, só eram jovens que foram para o baile dançar e se divertir. Então, assim, para trazer essa reflexão, né, que você trouxe lá no começo, né, onde estão esses corpos, de fato? Quando a gente pensa em funk, a gente tem que pensar nisso tudo. Muito bem, perfeito. Bom, com esse mosaico que a Fernanda apresentou no final, eu acho que não haveria forma mais digna e bacana da gente concluir essa nossa conversa, porque certamente nós estamos num momento importante para o funk, para esse tipo de cultura, e aprender sobre essas nuances e sobre essas questões que estão para além daquilo que se apresenta visualmente é muito interessante e muito enriquecedor.
Fernanda, eu te agradeço profundamente por você ter vindo aqui trazer para a gente todo esse conteúdo maravilhoso, e eu aproveito para já convidar vocês que estão assistindo a este vídeo, se não estão inscritos no canal do Simpro SP no YouTube, já se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações, deem o like lá, deixem o joinha e também deixem comentários, né? Acima de tudo, vamos interagir para fazer crescer justamente essa rede que o Simpro SP Cultura se propõe a realizar, né? Que é trazer cultura por meio dos nossos convidados e por meio dos nossos trabalhadores e trabalhadoras da arte e que justamente executam esse trabalho esse trabalho artístico que é a arte de viver da arte, né? Então, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo. Obrigada, galera. Um abraço.